E aí, meu povo, falei, ó, seguinte, nossa aula foi maiorzinha lá ontem, hein? Porque eu tava acelerando o capítulo. Aqui eu só vou fazer o resumex da nossa independência, claro, a gente ia ter que estudar a nossa independência. Então, nossa aula 20 para encerrar esse bimestre antes das provas, Brasil, independência. Lembra lá da aula passada? Dom João ralou, vazou, porque Portugal exigia a presença dele lá em Portugal. O trono português ia ficar abandonado, mas não foi barato não. Ele foi lá, assinou a Constituição, né? Você diminui o poder real. Portugal vira uma monarquia constitucional. Quem manda são as cortes, o parlamento, né? As cortes, que era o chamado lá, as cortes portuguesas tinham interesses liberais lá. E em relação à colônia? Queria dinheiro, queria de volta o Brasil como colônia, comércio só com ela. E aqui no Brasil, com a vinda do Dom João, um monte de comerciante, um monte de dono de terra aproveitou da liberdade econômica, né? E a galera vai começar a perceber que Portugal quer de volta o Brasil como uma colônia lá. E não vão deixar barato, não. E aí que vai começar o nosso processo. Você tem 1821, 1822, que a gente chama de regência de Dom Pedro, né? Então, o que vai acontecer? A elite brasileira, o que é a elite brasileira, gente? Dono de escravo, dono de terra, grandes comerciantes, tá? Mas principalmente dono de terra. As elites brasileiras, né, começam a organizar no Brasil, eles percebem que Portugal quer voltar antes, igual antes da chegada do Dom João VI para cá, né? Aquele comércio só com português e tudo, né? O que vai acontecer? As elites vão começar a se organizar junto com Dom Pedro I. Eles pensam o seguinte: olha, se a gente fazer esse cara aí continuar aqui, manter a unidade territorial do Brasil, para a gente não perder privilégio, e manter nossos privilégios, ele pode fazer a independência do Brasil e a gente fica na mamata igual. E aí isso vai acontecer. Portugal vai exigir que Dom Pedro volta para lá. Vai exigir. Só que Dom Pedro não quer, não é? Aí você vai ter aquela famosa lista, né? Não, 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 que a elite faz, não, Dom Pedro, não volta lá não. O povo quer você aqui, né? Que é o famoso dia do ficus, né? Se é para a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico, e ele não volta. E sabe o que ele faz? Ele fala assim: qualquer coisa que chegar de Portugal vai ter que passar por mim e eu vou ter que falar sim ou não. Portugal fica putaço daquilo. E o Dom Pedro, junto com a elite colonial, a elite brasileira, começa a organizar então o que é chamado aí a independência do Brasil. Então, ó, o Dom Pedro, então, ele ignora o que chega de Portugal. Portugal fica puta, ameaça invadir o Brasil. E ameaça invadir o Brasil. A mulher de Dom Pedro manda uma carta voando pro Dom Pedro. Fala, ó, Portugal tá puto. Tá puto. Se você não cumprir o que eles querem, vai invadir o país. Né? Essa carta chega para ele quando ele estava viajando lá de São Paulo para Santos. Né? E ele lê a carta. A carta chega e ele lê. O que pede a carta? Exige a volta dele. Né? Quer que prende ali líderes, né? Pessoas que convenceram ele a ficar no Brasil, tipo José Bonifácio, cara importantíssimo para a separação do país, cara que educou, né, depois o filho do Dom Pedro, enfim. Então Portugal não quer saber disso. Portugal quer a volta do pacto colonial, quer a volta do Dom Pedro I. Ele fala que não. Ele tem um apoio da elite brasileira aqui. Por quê? A elite quer manter os interesses. Então ele está lá viajando no burrinho dele, no jegue dele, né? Lá na estradinha do Ipiranga lá, né? De São Paulo lá, ele lê a carta. Ele lê essa carta falando que Portugal vai invadir o Brasil. Ele está na comitiva dele, ele pega a carta. A comitiva dele, então, é em 7 de setembro. É o famoso grito no Ipiranga, né? O padre, olha lá, vou ler ali. O padre Belchior lê a carta e Dom Pedro retira da sua mão, amassa e a joga no chão e pergunta para o padre. E o padre responde:
Se Vossa Alteza não se fará rei do Brasil, será prisioneiro das cortes. Ou seja, vai fazer sempre o que eles quiserem. Aí Pedro responde: eles terão sua conta. Me chamam de rapazinho e brasileiro. Verão quem eu sou. Proclamo o Brasil separado de Portugal. Lembrando que na época, né, ser chamado de brasileiro era pejorativo, era quem morava aqui, né? Ele, nobre português, morando aqui, chamava, ele era brasileirinho, né? Rasga fora o laço, símbolo de Portugal, tira a espada e diz: brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. E eram 4:30 da tarde e assistiram ao grito da independência 38 pessoas. Então ele estava viajando com a sua comitiva no riachinho, lá na beira do riachinho, que é um riachinho, né? E ele fala independência ou morte aí, né? Dizem aí as más lendas né? Mas não, é certeza, né? Que ele estava com uma dor de barriga, tá? Ele estava estava de jeguinho, né? Eu tô falando isso por quê? Pra gente analisar depois o quadro do Pedro Américo. Mas enfim, então, com a corte brasileira e ele vendo a exigência de Portugal, ele resolve então separar o Brasil, tá certo? Você vai ter ainda no Brasil pessoas que vão resistir, tá certo? Você vai ter províncias que não vão aceitar a independência. Você vai ter sim algumas batalhas aqui no Brasil, tá? O Brasil só fica independente mesmo aí em 23, tudo, tá? Mas aqui é oficial, né? Porque foi o primeiro aí, a primeira fala tal, é aí, no 7 de setembro de 1822, tá certo? Mas aí não vamos entrar nessas exceções, tá? Essas exceções. Então, ó, aí você tem, então, ó, em 12 de outubro de 22, a coroação do Dom Pedro I. Olha quem pintou: o Debré, aquele que veio da missão artística francesa, né? O Dom Pedro I, olha lá, coroação, ele vira imperador. O Brasil, ao invés de virar república igual todos viraram, o Brasil vira uma monarquia. Por quê? Com a independência, o Brasil não é mais parte de Portugal. O Brasil não é mais Reino Unido de Portugal e Algarves. O Brasil é um país agora. É um país agora. E qual é a forma política que o Brasil vira? O Brasil vira uma monarquia. Uma monarquia, não é? Aí você tem a bandeira do Império Brasileiro, que são as cores da família de Bragança, são as cores da família real portuguesa, né? Olha o símbolo ali, ó, é o símbolo da família real portuguesa, tá certo? Depois, o verde das matas, isso aí é depois, isso é a cor da família real portuguesa, porque continuou no poder. O primeiro imperador do Brasil é um português, não é nenhum brasileiro. O Brasil é um país dos avessos, né? Então, ó, ele lá no seu jeguinho, com dor de barriga, declara a independência do Brasil. Mas, professor, aí você tem esse quadro aqui do Pedro Américo pintado no Império, né? Independência ou morte, tá lá bonitão no seu cavalo, com a sua tropa, com os dragões imperiais. Isso aí, então, é mentira? Sim, é mentira. É mentira. Isso aí é uma obra neoclássica, que é uma reconstrução histórica. Você acha que o imperador do Brasil vai mandar fazer um quadro com Dom Pedro na beira do rio, com diarreia, com um jegue? Claro que não, você tem que construir uma identidade nacional. A partir de 1822, você é um país. Você precisa agora fazer o povo que mora aqui, o povo não é mais colono. Você entende a complexidade da coisa? O povo não é mais colono. Você precisa fazer esse cara entender que mora aqui, que ele é brasileiro. Você precisa criar uma identidade cultural. Você precisa criar uma história para esse novo país. Então você vai fazer um quadro que vai vangloriar a nossa independência e não um quadro que vai desfazer da nossa independência, que até na época de 1822, os dragões imperiais aí, que são esses caras de branco aí, de capacete, não existiam. Eu falei lá para você que tinha 38 pessoas na comitiva do Dom Pedro I.
Não tinha tudo isso, mas você tem que fazer um quadro que dignifica aquele momento. É o neoclássico. Esse quadro é gigante. Você tem que falar para ele assim: nossa, como foi fodona a nossa independência. Entendem? É a arte com a construção política histórica. O Brasil, a partir de 1822, ele é um país. Ele é um país. E eu preciso ter uma identidade cultural, uma identidade nacional, eu preciso ter uma... Eu vou virar o quê? Viramos uma monarquia. Viramos uma monarquia. Mantemos o território. Mantemos o território. O território não foi... Você tem vários Brasis hoje? Tem vários... Não, você tem um Brasil, um país de tamanho continental, porque não separou a América Latina, continuou unido. Porque você manteve o interesse das elites. Na América Latina houve um monte de separação porque uma elite brigou com a outra. Você teve a participação do povo? Muito pouco, você não teve, não. Você não teve guerras efetivas, você teve resistência? Sim. Você teve batalhas aqui contra a independência? Sim. Mas foi efetivo? Teve batalha, teve aquela coisa igual a América Espanhola? Não. Teve mudanças sociais? Não. Continuou a escravidão, continuou, não teve reforma agrária. Aí a gente vai ver isso no primeiro reinado, no próximo capítulo, aí, o primeiro reinado, tá certo? Então fica nessa aula para não pesar para nós aí essa independência do Brasil, né? Quem comandou, houve participação popular, o que que viramos? Uma monarquia, unidade territorial, teve transformações sociais? Não. A gente tá a mesma coisa igual uma colônia. Só que quem manda agora não são os portugueses, são o quê? Brasileiros e da elite. Tá certo? Mudou só o dono, mas não mudou nada. Né? É importante para nós aqui, tá? Não esses detalhes que eu conto, aqui são curiosidades que eu conto, tá? Mas isso aí que é importante. Agora o Brasil é um país, a partir de 1920 ele é um país. E você então tem qual é o primeiro passo do Dom Pedro I? Construir a identidade de um país. Beleza? Essa aula é só esse processo de independência, a regência do Dom Pedro I, né? E o 7 de setembro de 1822, a independência do país, que vai ser daqui a pouco. Tranquilo? Galera, vamos lá para uma aula online no Google Meet, vamos rever esse capítulo, vamos fazer os exercícios para a prova. Até mais, abraço!